Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Núcleo de Audiovisual do Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, que nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Neste programa, Carlos Campetti falará sobre o tema Devotamento e Abnegação. Esse conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. No capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo é O Cristo Consolador, e o último item, ele trata de uma mensagem que foi dada pelo Espírito de Verdade em Havre, em 1863. A mensagem é curtinha, olha a profundidade dela. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos, pois isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Como dissemos, o Espírito de Verdade em Havre, 1863. Magnífico, não, Maurício? Fantástico, Carlos. E você que ouviu isso, não estranhe. Você está no Café com Luz conosco. Mais esse episódio com Carlos Campetti. Satisfação, Maurício. Obrigado, Carlos. Só para a gente apresentar rapidinho, quem não conhece, Carlos é um querido amigo, divulgador da doutrina espírita, palestrante e um dos encargos também de uma das diretorias da FEB. E vocês viram que o Carlos falou de uma mensagem que tratava de devotamento e abnegação. Exato. Esse é o título desse nosso café, Carlos. Vamos começar por essa mensagem? Começamos. Comenta aí pra gente. Como nós dissemos, a mensagem é muito curtinha, mas de uma profundidade impressionante. Aliás, neste capítulo 6 do Evangelho estão as mensagens do Cristo Consolador, que são normalmente curtas, mas com muita profundidade. Não é um espírito superior que utiliza as palavras com muita propriedade, não, Maurício? E aqui nos indica efetivamente o tema, né, da nossa conversa hoje e coloca aqui abnegação e devotamento. No entanto, Maurício, nós observamos que muitas vezes, não é? A pessoa pode ser devotada e não abnegada. Elas não deveriam, a gente até falou um pouco antes desse café, Carlos, se você me permitir, quem estiver estudando bastante a doutrina espírita, até quando a gente bota nos sites de busca, a palavra devotamento, abnegação está em toda a codificação. Sim, com toda certeza. Elas têm algo em comum, mas não são a mesma coisa. Mas ele coloca como condição Sim. e aliada à caridade.
Então, essa diferença para a gente, Carlos. Uma não substitui a outra, não é? Uma complementa a outra. Complementa a outra. Então é nesse sentido, e por isso é que aparece muito, não é? Dentro da codificação, as duas palavras. E o Espírito de verdade vai chamar nossa atenção. Vai dizer que a sabedoria humana reside nessas duas palavras. A gente muitas vezes fica pensando que sabedoria é uma questão de inteligência, não é desenvolvimento intelectual. A sabedoria está muito ligada à maturidade do sentido moral da criatura. Então, como a gente estava dizendo, às vezes a pessoa ela é devotada, mas ela não chega a ser abnegada. Eu quero dar um exemplo, né? A gente, utilizando o exemplo, entende melhor. Eu recebo uma pessoa na minha casa. É um familiar, ou é um amigo, não é? É muito natural que depois eu vou levá-lo ao aeroporto ou à rodoviária para ele tomar a condução para fazer a sua viagem. Então, isso é uma obrigação. Então, eu posso devotadamente, não é, ir com o meu amigo. Porque eu poderia simplesmente dizer para ele, vamos chamar um táxi, e ele estaria, não é, resolvendo a sua situação também, não é? Mas não seria tão amigável da minha parte. Então, eu vou levá-lo, me devoto a isso. Muito bem, mas no caminho eu vou pensando, poxa, se eu não estivesse aqui levando, eu estaria fazendo tal coisa. Você começa a pesar isso. A atuação de benefício a ele. Custo-benefício. Eu estou devotado a levá-lo lá, no entanto, eu não estou abnegadamente fazendo. Ou seja, a abnegação ela implica numa espécie de entrega e de uma renúncia ao interesse próprio, ao interesse particular, não é? Carlos, sabe que eu estou aqui com um trecho de Kardec, da Revista Espírita. Posso colocar para você comentar isso aqui? Favor, é bem pequenininho, por isso que a gente vai dizer. Olha, gente, está na Revista Espírita de março de 1869, o trecho do artigo do Kardec é Apóstolos do Espiritismo na Espanha. Muito interessante. Então, Kardec está fazendo um encômio, um elogio aos espanhóis. E ele faz o seguinte: já tivemos muitas vezes a ocasião de dizer que a Espanha contava com numerosos adeptos. Aí ele fala, sinceros, devotados, esclarecidos. Aqui é mais do que devotamento. Olha só Kardec falando. Isso. É a abnegação. Não a abnegação irrefletida, mas calma, fria, como a do soldado que caminha para o combate dizendo a si mesmo, o que quer que me custe isto, eu cumprirei o meu dever. É o devotamento daquele que coloca o interesse de todos antes do interesse pessoal. Muito bem. E aí, Carlos? Aqui entra uma questão, Maurício, da entrega da vida. Vamos lá. A vida essencial é a vida do espírito. Isso. Não é? Quando a gente vai estudando o espiritismo, a gente vai entendendo isso. Não é? A vida essencial é a vida do espírito. Mas o espiritismo explica isso para nós de uma maneira muito prática, muito objetiva. Não é uma possibilidade isso. Isso é uma realidade. Então, quando a gente mergulha na carne, não é, pela encarnação, pela reencarnação, nós assumimos uma personalidade que vai receber um nome, não é? No meu caso, Carlos, o seu Maurício, não é? Poderia ser Maria, João, não é? Não importa o nome, é aquela personalidade. E aquela personalidade, ela deve ser colocada a serviço da essencialidade que é o espírito, para a evolução espiritual do ser. Porque uma vez desencarnado, não é, o indivíduo volta para o mundo espiritual e ainda naqueles primeiros momentos pode ser chamado do nome que tinha. Mas quando ele começa a integrar o que ele já foi em várias outras existências, então qual o nome que ele vai ter? Qual é a personalidade dele? Então, aí a gente entende que a personalidade é transitória. Você usa durante aquela encarnação. Então, precisa aprender a renunciar a essa personalidade. Abnegar-se de si mesmo em favor do conjunto, em favor dos demais. Essa é a nossa luta. Não é uma perda, isso aí é até uma crítica que alguns fazem, alguns opositores da ideia reencarnacionista, da pluralidade, como se isso fosse uma negação da identidade nossa. Não, de forma nenhuma. Só que a identidade essencial é o espiritual. espírito. Isso. Que as personalidades vão agregando o quê? Conhecimentos como um aluno nos anos escolares. Isso. Uma não conflita com a outra. A não ser que o indivíduo comece a dar preponderância aos interesses pessoais dele, aos interesses do campo da matéria. Aí começa o conflito. Então, no caso aqui da abnegação, do devotamento, o indivíduo ali é como o soldado que vai para a guerra, como está no texto.
E ele, então, tem um risco. O risco de perder a vida, como a gente chama a vida, não é? Na verdade, ele não perde a vida. A vida essencial do espírito não se perde nunca. Mas ele poderá perder a existência que ele tem agora. Essa encarnação, não é? No combate. Mas ele vai, não importa o que me aconteça, eu cumprirei o meu dever. Então ele coloca o ideal maior Isso. acima Do interesse dos pessoal. interesses pessoais imediatistas. Isso. Para que não pareça hipócrita, e a gente me perdoe se a gente está sendo assim bem detalhista. Precisa. Não quer dizer que você cuidar da sua própria integridade, os cuidados do corpo, Nada disso. a manutenção. Precisa ser feito. O problema é que, para variar, a gente está se apegando ao meio, Aham. esquecendo a finalidade. A essencialidade, isso. Exatamente. Essa é a grande questão. Então, para nós é uma luta, Maurício. Por causa disso mesmo que você está colocando. E é muito difícil, porque a gente mergulha no campo material, não é? Na encarnação que a gente está. Nós temos deveres, obrigações, nós temos compromissos. Nós temos a questão da dignidade, não é? Na nossa relação com o nosso semelhante. Então, nós precisamos, não é, nos preparar para a vida, ter condição de ter um emprego, de ter a condição da autossustentação. E muitas vezes a vida nos joga numa situação de competição com o semelhante. E a competição, ela nos afasta da abnegação. Você se devota a uma profissão, não é? Para, então, atender às necessidades identificadas do campo da matéria, não é? De ter um status, uma posição, de você ganhar um dinheiro suficiente para se sustentar e um pouco mais, né, para você poder fazer as suas viagens e assim sucessivamente. E a gente, então, vai formar a nossa prole, vamos ter a nossa família. A gente até se devota, a gente se devota à nossa família, não é? Mas como uma obrigação. É como um dever social, eu tenho que educar os meus filhos, eles também têm que ter uma boa profissão. Mas o pai que efetivamente entende, a mãe que efetivamente entende, o casal que forma a família, que efetivamente entende, eles são abnegados em favor dos filhos. É um processo, não é, Carlos? Para que a gente não, para quem está nos assistindo, não entenda e se frustre por não se identificar com o abnegado De forma total. nenhuma, isso. Porque nós temos a grande luta, como você colocou. Isso, é um grande desafio para nós. Agora é interessante a gente fazer o chamamento, que é o chamamento que o Cristo faz, Isso. que outros luminares e a doutrina espírita retoma, que é, olha, o mundo espiritual não é um mundo abstrato, só que é um mundo dos valores que você não perde. Porque tudo o resto, por mais interessante que seja, eu deixo Passa. no final de um ciclo. Isso. E esse devotamento, quando você abnega, que até a negação está aí, né? É uma negação de algo. Você renuncia por algo melhor, não é? Eu estou provocando Exatamente. aqui. O que é que a gente... O que é o melhor que eu ganho com isso? O que eu entendo de melhor, não é? Quando o nosso foco está no campo da matéria, o melhor para mim é esse ano eu ter um carro e no ano que vem eu ter um carro melhor do que o que eu tenho esse ano. Esse é o melhor para mim. Tem uma lógica aí. Tem uma lógica. No entanto, quando eu estou com foco na realidade espiritual, eu tenho carro. O carro é um utilitário. Ele me atende na necessidade que eu tenho? Sim. Então por que eu preciso trocar de carro? Porque a troca do carro é um status para o vizinho ver. Ou para outras pessoas do trabalho saberem que eu troquei de carro. Então, mas o que eu preciso é de um transporte para me levar para o trabalho. Ou para onde eu preciso ir. E não algo para mostrar para os outros. E aí a gente mostra como às vezes nós somos imaturos e perdemos o sentido existencial. Sim. A gente se perde no mundo material. E olha o que acontece, Maurício. Por causa disso, muitas vezes a gente diz que não tem condição de ajudar o semelhante. Porque se emaranha... Isso. Porque eu preciso manter aquele status, eu preciso manter aquela situação. E é um desafio, mas é algo palpável que a gente pode realizar, não é? Isso não significa que o indivíduo não vai trocar de carro. Quando ele precisa efetivamente, ele troca de carro. O carro para ele é uma necessidade, então ele vai trocar. A gente poderia dizer, Carlos, que essa falta de equilíbrio, esse excesso no cuidado das coisas materiais, acaba trazendo aflições que não seriam necessárias, ou seja, eu não precisaria passar por tantas dificuldades para poder chegar no objetivo. E aí, por conta disso, eu crio aflição. Aí nós começamos a ver ansiosos. Você usou uma palavra ainda há pouco. Qual? Diga lá. Se emaranha. Emaranha. Se enrola, se envolve em muitas questões que não precisava ter se envolvido, não é?
E aí cria, inclusive, às vezes, dívidas, não é? Situações difíceis. Aí eu vou me lembrar da sabedoria de um amigo meu. Diga lá, diga lá. Você provavelmente o conhece, Alípio Gonçalves. Já ouvi falar. Ele é canário, não é? Nasceu nas Ilhas Canárias e ele vive na Venezuela. Eu gosto muito de citar o Alípio Gonçalves, ele é um amigo, irmão, não é? Que nós nos reencontramos nessa encarnação. E o Alípio, ele, há tempos atrás, ele conheceu o Espiritismo, veio ao Brasil para visitar, não é? E aí estavam falando de alguém para traduzir livros, os livros do Chico para o espanhol. E alguém disse, olha, tá aí o homem, o Alípio faz isso, não é? Mas ele não era especialista nessa área, nunca tinha pensado em fazer isso, mas ele começou a se devotar ao assunto, se interessou e começou a se entregar a essa atividade. Esse projeto. Aí ele viu que a coisa demandava mais do que simplesmente o esforço dele de tradução. Porque havia toda uma implicação para imprimir isso e fazer chegar nas pessoas, tinha um custo. Então ele começou também a utilizar os próprios recursos para isso, em combinação com a mulher, que concordou com ele, não é? Então ele começou a colocar do dinheiro próprio para fazer os livros, imprimir os livros traduzidos e entregar os livros para Hispanoamérica e onde tivesse pessoas que pudessem ler em espanhol. Muito bem. Então por que nós estamos colocando isso? Porque ele iniciou se devotando. Se envolvendo. Mas conforme ele foi se entregando ao trabalho, ele foi entendendo a mensagem, ele começou a aprofundar a coisa, tá certo? E aí o que acontece? Ele traduz, imprime, e há uma região em que o povo não tem condição de comprar. Então ele manda gratuitamente o livro, com tudo pago, simplesmente para que seja distribuído o livro para que aquelas pessoas tenham condição de ler. Então, aqui há mais do que um devotamento, há uma renúncia. E ele não só isso faz, vem a parte, não é, que é da entrega efetivamente. Ele vai visitar os locais, ele está com essas pessoas, ele conhece a realidade delas. Então ele conta que ele chegou na Guatemala e foi visitar totalmente interior, e aí encontrou um livro que tinha lá. E ele viu que o livro estava grosso. Aí ele viu na mão de uma pessoa e foi conversar com a pessoa. Aí a pessoa diz, não, e ele perguntou por que esse livro está desse jeito, não é? Porque eu sei que ele é mais fino. Ele falou, não, é porque nós só temos esse. E a gente passa de mão em mão. Eu vou terminar de ler, vou entregar para o fulano, que vai terminar de ler, vai passar para o mengano. E ele olhou aquilo e viu a carência e o desejo das pessoas de conhecer, de saber, não é? Então ele vai abnegadamente, visita essa gente periodicamente, não é? Os conhece, sabe pelo nome e aí vai fazendo o seu trabalho. E se a gente, o Alípio, estivesse tomando um café e a gente perguntasse, como é que você se sente após tudo isso? Será que ele conseguiria descrever a satisfação? Olha, é algo que a gente acompanhou ao longo do tempo, não é? E ele já nos disse. Ele disse que não há alegria maior, não é? Não há alegria maior do que ver a pessoa conhecendo a realidade da vida através do esforço que a gente faz para que ela conheça a realidade da vida. Então esse gesto de amor, ele me autoalimenta. Isso. Mesmo se essas outras pessoas não tiverem o tempo do reconhecimento, ele não precisa. Nem todo mundo que recebeu os livros leu. Vê lá. Nem todo mundo soube aproveitar, nem passou para frente. Algumas pessoas engavetaram. Eu fui fazer uma visita à casa dele. Foi a terceira ou a quarta visita que eu fiz à casa dele. Quando eu entrei na casa, ele tem uma estante de livros assim. Eu olhei, a estante estava semi-vazia. Aquela estante grande assim, semi-vazia. Aí ele me conhece muito, né? Ele viu que eu estranhei aquilo. Ele percebeu, falou, você está estranhando a minha estante? Cadê meus livros? Aí eu falei, Alípio, mas tá assim meio vazio de livros. Ele falou, olha, eu cheguei à seguinte conclusão. Os livros não foram feitos para ficar parados na estante. Os livros foram feitos para circular. É igual dinheiro, quando circula dá vida à economia. E o livro dá vida ao espírito, conforme ele circula. Então é preciso entregar os livros para as pessoas. Então você vê como é que é. Isso é mais do que devotamento. Isso é a renúncia de ter os livros para ele. Porque a gente diz assim, mas eu preciso dos livros porque eu preciso pesquisar neles. Se eu não tenho os livros, eu não vou ter que pesquisar, não é? E aí ele não está preocupado com a pesquisa que ele tem que fazer. Se ele tiver que fazer a pesquisa, ele vai ver como.
não é? Até surgir essa necessidade, esses livros circularam, estão na mão das pessoas. As pessoas estão usando os livros. Então, a gente vai usando mais ou menos esses exemplos. A gente falou agora há pouco do carro, mas tem gente que não tem carro. Tem pessoas que precisam levantar às 4 da manhã para ir para o trabalho. Chega no trabalho depois de 2 horas e meia de trânsito, às vezes 3 horas de trânsito. Trabalha o período todo, não é? Sai dali, vai chegar em casa lá pelas 9 da noite, para no outro dia, às 4 da manhã, estar de novo. Então eu me lembro de um senhor, não vou lembrar o nome dele, mas era um administrador alemão que veio para São Paulo, para o ABC Paulista. E ele tinha recebido a informação, não é, em algum momento, de que os brasileiros eram preguiçosos. Que o brasileiro não era assim muito dedicado, não tinha muito devotamento, tá certo? Então, ele depois escreve e publica isso. Ele diz, eu não posso entender que seja preguiçoso um povo que levanta às 4 da manhã para chegar no trabalho às 7, trabalha o dia inteiro, chega em casa às 9, para no outro dia, às 4 da manhã, está de novo de pé, pegando a condução, o transporte para ir para o trabalho. Esse povo é muito trabalhador, não tem nada de preguiçoso nisso. E muitos desses, que a gente acha que são poucos e não são, estão dentro de uma condução apertada e ainda são capazes de ceder o próprio lugar, isso, olhando alguém que tem uma necessidade maior. Porque a gente só quer olhar o lado ruim, não tem o lado bom. Isso é abnegação. Agora você viu, devotamento não é o indivíduo se entregar a ir à busca da vida, ao sustento da família, a condição de melhoria. Um pai que não teve condição de estudar e que faz tudo para que o filho tenha condição de estudar, ele está renunciando a si. Ele é abnegado em favor do filho, para que o filho estude. Mais do que isso, esses dias eu encontrei, eu gosto muito dos exemplos. Uma senhora também, não vou dizer o nome, ela não perguntei se ela me autorizaria, ela me disse, nós estávamos fazendo um trabalho no Dia das Mães, né? E ela veio, e ela diz, olha, eu sou mãe de 12. Aí eu fiquei olhando, nossa, mãe de 12, ela deveria no almoço estar com os filhos, né? Pensei na hora, né? Aí ela disse assim, eu os reuni, 9 deles, no café da manhã, porque eu disse para eles que eu não ia ter condição de estar com eles durante o dia. Mas eu os chamei, não é? E todos eles vieram, 9, porque tem 3 que estão fora do estado. Então, periodicamente eles vêm, mas eles não podiam estar comigo hoje. Então, reuni 9. Eu falei, mais 12? Aí ela falou, 2 biológicos. E 10 eu fui buscar onde havia a necessidade. E aí mostrou a foto, não é, deles reunidos no café da manhã. E eu olhei aquilo e vi que tinha um cadeirante. Aí eu apontei e falei, tem um filho seu que... Ela disse, pois é. E é uma coisa impressionante o carinho, o envolvimento, não é? Essa entrega. Que eles têm comigo. Então, você vê, aí ela disse, essa daqui apontou, eu fui buscar, já tinha 12 anos, desde os 6 meses estava lá no orfanato. E aí quando eu soube, né, que eu identifiquei, ela tinha 12 anos e ela está conosco na família. É esse amor que não está nos livros, esse amor que está pulsante. Aí está a questão, essa pessoa é mais do que devotada aos filhos. Ela é abnegada. E não é a única. Não é? A gente conhece tantos outros exemplos de pessoas que fazem isso. Não é à toa que os bons espíritos, sobre a égide do Cristo, depositaram na mão de Kardec e ele associa devotamento, abnegação à caridade. Caridade, exatamente. Tem como ser caridoso, tem como exercer esse caminho sem buscar o devotamento e a abnegação. É muito difícil. Mas a gente pode. A gente pode pelo devotamento. Eu li um livro que me chamou muita atenção, não é espírita o livro, mas ele faz um entendimento, não é? De você conseguir alcançar o amor, como ele coloca, que a gente não tem amor por todo mundo. Você às vezes não conhece a pessoa, não é? Então não teve chance de convivência. O amor às vezes nasce da convivência, vai criando afinidade, aquela coisa toda, não é? E às vezes a gente vê uma pessoa e sente aquela coisa e não sabe por quê. O Espiritismo explica, vem de convivências anteriores, de conhecimentos anteriores, não é? Mas o que acontece? Se a gente for esperar amar para ajudar as pessoas, a gente vai perder muita oportunidade de ajudar. Então o autor diz assim, teve uma chance de ajudar? Não pergunte, faça, é o que o Cristo recomendou.
não é? Dai sem perguntar a quem, não é? Dar. Então, surgiu uma necessidade. Você pode? Dê. Talvez você comece um pouco no automático, Isso, na obrigação. Isso. Ainda fazendo E coisa peso, material. né? É aquela roupa que está sobrando no armário, não é? É um dinheirinho que você separou, que você tá, todo mês você separa um dinheirinho para dar, ainda aquela obrigação ainda, não é? Mas aí o que acontece? Você começa a se envolver. Porque você pode encontrar aquela pessoa outra vez, não é? Aí já começa um bate-papo, uma conversa, não é? E tal. E aí o que vai acontecer? Chega um certo momento em que você tem interesse real pela pessoa. Aquilo nasce espontâneo, por fazer uma vez, por fazer outra. Aquela pessoa vai procurar retribuir, ela vai ficar agradecida, vai te tratar melhor e vai criando a vinculação. De repente você ama. O que é a caridade? Na definição do Espiritismo, o amor em ação. Olha a colocação Kardec. Mesmo. É o movimento. Olha o que Kardec fez. Ele vai colocar, fora da caridade não há salvação. E tem que entender isso, não é o amor, porque a palavra amor no grego era uma palavra e caridade era outra. Então uma não substitui, tem que entender direitinho, né, na hora da tradução, e aí o Haroldo Dutra nos ajuda, né, no entendimento dessa questão das palavras, e também Carlos Torres Pastorino, aquela obra maravilhosa, A Sabedoria do Evangelho. Então nós vamos encontrar a explicação. Amor era uma palavra no grego e caridade era outra, porque tem significado diferente. Amor é um sentimento profundo, tudo bem, não é? Mas a caridade é esse amor, aí vem a palavra. É mais do que o devotar-se, é o abnegar-se de si mesmo em favor da necessidade do outro, daquilo que o outro precisa. Então, Carlos, se vocês estão sentindo esse envolvimento, é que a gente conseguiu cumprir. Nós estamos chegando ao final do programa. Nossa, a gente já passa, é um café, né, Carlos? Mas, que, aliás, está uma delícia. Tá gostoso mesmo. Mas você que está em casa, o caminho é esse. É esse exercício. Se a gente faz tudo isso no campo material para o aprimoramento, a nossa alma necessita do exercício do amor. E o amor exercitado é a caridade. Me perdoe, eu vou cortar o meu amigo Carlos. Uma satisfação muito grande, Maurício. Obrigado, Carlos. A gente volta para um outro café, mas a gente vai dando um até logo por agora. Um beijo no coração de vocês todos. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais.
Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Assista agora ao quadro Musical Espírita. O clipe de hoje é Morre um Velho e quem canta é a banda Cartas de Bordeaux. Hoje só um de nós pode continuar. Essa batalha eu travo todos os dias. Ele segura os meus pés quando eu tento voar. Guerreiro, guarde sua fé, onde ninguém possa roubar. De tudo e todos que enfrentam nada lhe alcança, pois ele sabe exatamente onde atacar. Cada defeito meu na ponta da sua lança e me atinge onde a confiança falhar. Guerreiro, guarde sua fé, onde ninguém possa roubar. Meu coração, cansado de bater, se faz ouvir assim. Pede por vinhos, dias de lutas e mais lutas. No bom combate, a vitória é sobre mim. Morre o velho ao ver que o novo eu agora triunfa. Guerreiro, guarde a sua fé. Sua fé. Do pouco que sei, por onde andei, do que senti, de quem enfrentei, nada ninguém tem o poder de me derrotar, de me sabotar. Tão fácil de me derrubar, tão fácil quando eu ser lado de frente, mas eu faço língua afiada, bem mais do que o aço. Mas quando o corte interno que eu faço, minha guarda é forte. Mas quando eu caio ao chão, cai como vai cair na razão, dura e fria desse chão. Eu ando em combate, combato a mim, soldado treinado na tia de cair, que venço melhor, ainda estou aqui. Grita mais forte que eu quero ouvir, e se Deus quiser e Ele quer, eu hei de ser melhor que sou. Orgulho inspira egoísmo, se vai meu medo que morra, que é pena amado, da pedra que não precisa lugar, que siga seu caminho, eu não posso parar. Hoje eu decidi, o velho deve então cair. Quando a cruz já estou sendo derramado com preocupação, no tempo de minha batida só próximo. Combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé. No coração, cansado de bater, se faz ouvir assim. Pede por crimes, dias de lutas e mais lutas. No bom combate, a vitória é sobre mim. Morre o velho ao ver que o novo eu agora triunfa. Guerreiro, guarde a sua fé.
E encerramos aqui o nosso programa Gratos pela sua audiência. Semana que vem nos encontramos novamente neste mesmo canal. Fique com Deus e até lá. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.